E tenho uma questão pontual e uma geral. Vou começar pela pontual. Coisas que se escrevem e não se afere a consequência são muito complicadas. Atribuir, por exemplo, ao Ministério dos Povos Indígenas a competência que já foi objeto de controvérsia, nós estamos repetindo, de demarcação de terras, conforme está no inciso 3 do artigo 42 do projeto, é muito mais do que alinhar, é desalinhar. Primeiro, isso já foi tentado no governo Bolsonaro. Tentou atribuir ao Ministério da Agricultura. Ou seja, nem foi adotado aquele modelo e não será adotado este. A questão da demarcação de terras indígenas nós estamos espichando o pavio. O marco temporal adotado aparentemente tinha pacificado essa questão. O Supremo já tem 2 votos realinhando o marco temporal, que não será mais 5 de outubro de 1988. Como é que isso vai repercutir em cada estado da federação, eu não sei, mas sei como é que vai ser no meu. Nós somos um estado com o menor ou o melhor índice de Gini do Brasil, em matéria de concentração de terra. E aí eu volto para a questão da demarcação. Há um pouco de boato nisso também, mas anuncia-se que temos 10 redemarcações por serem homologadas. Porque uma coisa é demarcar, outra coisa é homologar. O que está escrito aqui constituem áreas de competência do Ministério dos Povos Indígenas. Inciso 3. Reconhecimento, demarcação, defesa, usufruto exclusivo e gestão das terras e dos territórios indígenas. Isso hoje é competência do Ministério da Justiça. E a homologação é decreto presidencial, portanto. Os laudos antropológicos são algo muito respeitável, mas também muito questionável. Não vou me alongar nisso. E conferir a um ministério que tem a obrigação de defender o povo indígena, e aí eu faço um particular. Quero também dizer, especialmente a quem vai responder, o seguinte: eu tenho muito orgulho da forma como tratei os indígenas. A primeira escola de ensino médio do Brasil foi inaugurada no dia da celebração dos 500 anos do descobrimento, no meu governo, em abril de 2000, projetada por um índio, 20 salas de aula e com internet que as escolas do estado não tinham ainda. Primeira escola com banda larga de Santa Catarina. 20 salas de aula. Primeiro crédito agrícola para indígenas pelo Banco do Brasil com garantia do Estado também foi nessa época. E pagaram. Não precisou o aval do Estado funcionar. Construímos escolas indígenas para a nação Caingangue, para a nação Xoclengue, que só existe em Santa Catarina, e para a Tupi, que é a nação mais numerosa do Brasil. Não fizemos tudo. Projeto habitacional, parte da saúde. A FUNASA teve grande papel nisso aí. Então não somos um Estado que não tem nada para fazer. Essas escolas têm que ser recuperadas. Aliás, o governador assumiu esse compromisso anteontem numa reunião da AGU. Enfim, se uma redemarcação dessa for decidida, com base na medida provisória que está em vigor, uma só, nós vamos ter
problemas muito sérios, porque isso significa desalojar pequenos proprietários que estão dando certo. São 10 áreas. Então, mas é demarcação, mas eles não terão a... Como que não terão? Isso é matéria controvertida. Já se tentou passar para o Ministério da Agricultura, que eu também acho que não era correto. E foi adotada a medida do equilíbrio. Qual é a medida do equilíbrio? Está no Ministério da Justiça, que tem a responsabilidade de um pouco mais de amplitude do que quer na agricultura, quer no Ministério dos Povos Indígenas. Aí é um direcionamento, né, total, assim como ao Ministério dos Povos Originários está cometido o direito de decretar a área de quilombolas. Demarcar. E isso está subordinado a projetos que estão na Câmara, que o presidente Lira não bota em votação para não convulsionar esse ambiente. E mais, há uma discussão em curso, aliás, há uma decisão em curso no Supremo. Já tem 2 votos afetando o entendimento atual do marco temporal. Então, eu acho que isso é uma questão específica para a qual eu peço a atenção. Não vai resolver hoje, isso é uma questão de política. Mas não levantar esse problema e fazer de conta que ele não existe não é meu papel. De quem já viveu isso. E só para terminar, o diabo sabe por que é diabo? Em espanhol fica mais bonito, né? El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Sabe mais porque é velho. Eu vivenciei a criação de uma reserva indígena como governador em 86, antes da Constituição. O governo federal indenizou a sede Trentim, perto de Chapecó, e converteu-a no Todo Ximbangue I, e pagou a terra, coisa que pela atual Constituição ele não vai fazer mais. Então, quando chegou para o Todo Ximbangue II, eu era governador de novo, em 99. Senão vocês vão ter que pagar a terra de novo. Quer dizer, desapropriou a tua propriedade e pagou a terra. A minha, que estava fora desse perímetro, não paga. O meu título de propriedade é nulo. Eu vivi isso. Todo Ximbangue II e todo Ximbangue... Você imagina dar autoridade para demarcar para o advogado de uma parte. É o caso. O Ministério dos Povos Indígenas tem a obrigação de defender, como fez Rondon, né, o Marechal Cândido Rondon. Claro, ele tem que ter lado. Então, ele não pode ter a caneta do juízo, do árbitro, como da agricultura também não pode. Então, a solução de equilíbrio... Depois eu vou mostrar para o deputado Reginaldo Bulhões Júnior a pedra do equilíbrio. Vou lhe mostrar, você vai gostar. O equilíbrio é a busca de uma solução que contemple os vários interesses da maneira mais justa e menos danosa possível. Então, isto não pode, este mal-entendido não pode prosseguir. Por quê? E aí eu vou concluir. Dia 19 de abril é o dia do povo indígena. É o dia do índio, é o dia do exército, mas também é o dia do índio. Anuncia-se que o governo vai demarcar. Quem é que vai demarcar? Aí eu me dirijo ao líder do governo. Isso é um negócio muito sério. Porque depois de assinar... E na vigência da medida provisória? E na vigência da lei. E ontem foi feito um BO numa delegacia de polícia sobre ameaças de perda de propriedade no município da Palhoça, ao lado de Florianópolis. Olha, vocês não são mais donos. Numa região que deve ser o distrito mais antigo de Santa Catarina, Enseada de Brito, coisa dos açorianos, lá do século XVIII. Então, isso é uma questão muito perigosa, independente de demanda judicial, que já existe, já tem ação no Supremo sobre esse assunto. Mas eu faço a seguinte comparação. Nós já vivemos isso em 2019, estamos vivendo agora, e o pior que pode acontecer, deputado Randolph, senador Randolph, é um fato consumado, um fato concreto. Fato concreto aí complica. Aí você tem
e nós estamos vivendo um momento de muito pouca tolerância.